Talvez um dos mais importantes direitos fundamentais seja o direito fundamental à moradia, porque sem moradia não se consegue usufruir de qualquer outro direito fundamental. Por exemplo, trabalho, por exemplo, educação, por exemplo, alimentação adequada. Não há direito à vida com dignidade sem moradia. Mas no nosso Brasil, a aquisição da moradia é um problema para grande parte da população. Isso porque o mercado imobiliário acabou transformando a terra em um ativo financeiro, o que faz com que a aquisição de moradia para as populações de baixa renda seja algo que quase que praticamente impossível. Principalmente porque boa parte da população vive de salário mínimo ou menos do que isso. Aqui em Manaus, onde a média do aluguel é de mais ou menos uns R$600, uma família composta de um casal e uma ou duas crianças tem sérias dificuldades de poder viver dignamente. Parte da sua renda é consumida pelo aluguel e o que resta, muito pouco, tem que ser consumido com as necessidades mais básicas. Isso é um problema severo, porque a população, como já dizia o Chico Sainz, não para de crescer. E a população cresce em todos os cantos do Brasil, como já é esperado em qualquer lugar do mundo. O problema é que os estados devem se prevenir com relação ao crescimento vegetativo da população, tendo permanentemente programas de moradia que possam favorecer ou aluguéis sociais, ou moradias sociais, ou a aquisição de lotes ou apartamentos por preços populares, fora do mercado imobiliário incessante que se vê Brasil afora. No Brasil, e principalmente aqui no Amazonas, não se observa tal política. As políticas são pequenas e claudicantes. Os exemplos que se vem observando no Brasil afora acabaram se atrelando ao programa federal Minha Casa Minha Vida. Programa esse que acaba não resolvendo o problema. O grande exemplo aqui em Manaus, do conjunto Viver Melhor, dá conta disso. Nós temos aqui no Amazonas, aqui em Manaus, o maior conjunto Minha Casa Minha Vida de todo o Brasil, com quase 9 mil moradias, 50 mil pessoas morando dentro de um condomínio residencial que, por um acaso, se localiza à beira da cidade num processo de isolamento social. Mesmo esse grande conjunto não resolve os problemas, porque ele foi desenhado para uma população no passado, construído durante anos para entregar no futuro. Nesse meio tempo, outras populações, e mesmo aquelas do passado, precisavam de aquisição de moradia e precisavam ser incluídas em programas sociais. Mas, conforme já observado e conforme já noticiado pelos noticiários, no estado do Amazonas, os programas de moradia que são arcados tanto pelo estado quanto pelo município não acabam suportando a grande quantidade de pessoas que vêm bater as portas do estado. O resultado disso é uma conta que não fecha. Pessoas que precisam morar, pessoas que não têm condições de viver dignamente e pessoas que estão vivendo em situações precárias hoje. Com esse caldeirão todo, nós não temos outra consequência a não ser observar para todo lado na cidade de Manaus ocupações irregulares. De fato, nós não podemos ser maniqueístas em observar que existe o bom e o ruim. Existe toda uma miríade de situações que indicam a natureza e a gênese de cada uma dessas ocupações. Mas na grande maioria das circunstâncias, o que existe são pessoas que buscam legitimamente uma solução para o seu problema de vida. Em alguma dessas ocupações irregulares que eu tive que visitar pessoalmente, afinal de contas é parte do meu ofício, acabei observando pessoas que se têm que utilizar de fossa coletiva. Imaginem se você tendo que se precisar para cuidar das suas necessidades mais básicas de fossa coletiva. Isso é o limite da dignidade da pessoa humana. Alguém para chegar a isso não tem outra razão a fazer, a não ser desespero social. Aqui na cidade de Manaus, alguém que vai trabalhar no centro ou no distrito precisa, para ter condições adequadas de pagar uma moradia com preços mais dignos, mora muito longe desses grandes centros, dependendo de um sistema de transporte que lhe toma várias horas por dia. Essa pessoa vive o inferno na Terra. Para ela, é muito mais lógico, e as nossas entrevistas acabam demonstrando isso, que ela tenha que se submeter a essas condições, às vezes precárias, às vezes violentas, porque isso é muito melhor do que o sistema que viriam antes. O grande caso emblemático disso é, na Cidade das Luzes, o caso do André Luiz, que vivia no bairro de Santa Etelvina e não tinha condições de moradia, e vivia por lá de mototáxi, até que a desgraça social provocada pela violência fez com que ele perdesse seu modo de vida. Como é que ele alimentaria seus 7 filhos? Acabou entendendo como sendo o único caminho para poder manter sua sobrevivência e para então malfadada a Cidade das Luzes, onde acabou se reconstruindo como um pequeno comerciante. E no final das contas, do mesmo Estado que não estendeu a mão para ele, assim como não estendeu a mão para milhares, acabou encontrando
a remoção. Remoção que lhe levou ao desespero, à autoimolação. Acabou falecendo, deixando viúva e filhos. Na mesma Cidade das Luzes, que houve ação do Estado e ação promovida pelo município para a remoção das famílias sem qualquer preocupação social, neste presente momento existem informações, e nós já tivemos acesso inclusive a vídeo, onde o alegado proprietário está agora loteando irregularmente e vendendo as terras para as pessoas que ele mesmo promoveu expulsar de lá. Aí a grande pergunta é, a indústria da invasão é de quem? É de quem precisa morar e que vem batendo a porta do Estado e não responde? Ou de quem, ilegitimamente, fica se locupletando através de processos registrados extremamente estranhos, fazendo com que tanto não se consiga aquisição de moradia, tanto pelo Estado, que é omisso durante esse tempo todo?